A moral não é a ética dos evangelhos. Se a moral fosse a ética dos evangelhos, nós temos que pensar que muitos homens considerados santos, homens de Deus, eles não teriam de maneira nenhuma sido protagonistas de nada concernente ao que está na nossa Bíblia. Os fatos históricos que nós lemos a partir das Escrituras, nós vemos que há uma certa incoerência. Contanto que você ache que a moral ela seja parte dos evangelhos, então isso com certeza não aconteceria. Qual é o princípio do ministério de Jesus? Qual a Gênesis? É tomar as talhas da purificação e enchê-las de vinho. E isso era uma heresia naquela época, porque as talhas serviam para que a família elas se lavassem na entrada das suas casas, para que elas entrassem em suas casas purificadas. A água simbolizava isso. Então, os judeus tinham esse costume de se lavarem antes de entrar nas suas casas e também antes de saírem para a rua. Então, as talhas das purificações era algo sagrado para os judeus. E o ministério de Jesus começou ali, não é isso? Tomando as talhas dos judeus, que era usada para as purificações, e enchendo elas de vinho. Lá no capítulo 2 de João, foi esse o primeiro milagre que Jesus fez. Alegrou um casamento e transformou água em vinho. Então, se a moral fosse a ética dos evangelhos, jamais seria permitido que Jesus tivesse um comportamento daquele, de transformar algo sagrado, que para nós hoje, há muitos evangélicos hoje, para as igrejas que não têm o conhecimento do evangelho, o conhecimento mesmo do que é o evangelho, mas são apenas costumes e doutrinas, coisas de homens que no seu coração acham que aquilo desagrada a Deus. E se vocês verem como Jesus passou aqui no nosso meio, quando ele encarnou, quando ele cumpriu o seu ministério aqui, você vê que quantas coisas que Jesus fez que era escândalo, que era contra a moral dos religiosos, e não teve desaprovação de Jesus quanto a isso, simbolizando, significando que a moral não é a ética dos evangelhos. Se a moral fosse a ética dos evangelhos, Jesus jamais ele teria um encontro com a mulher samaritana, lá no capítulo 4 de João, porque aquilo era imoral. Um homem, principalmente judeu, se encontrar com uma mulher samaritana. E Jesus não esboçou nenhum problema, nenhuma culpa quanto a isso, porque Jesus ele visava o acolhimento das pessoas. Ele era escândalo para os judeus justamente por isso, porque ele visava o amor, a graça, e não a moral. Porque se Jesus visasse a moral, na época em que ele passou por aqui, existiam muitas religiões pagãs, muitos homossexuais, era uma prática comum no meio do povo grego, da cultura grega, que ela era muito extensa. A cultura grega, ela com Alexandre o Grande, que dominou toda aquela região do mundo, foi estabelecida também em Israel. Então, era uma cultura que não tinha muito pudor. É isso, o encontro de homem com homem, de mulher com mulher, a cultura romana também. Você vê que tinha vários centuriões em Israel, e você vê que, como eles ficavam vários anos longe das suas famílias, das suas mulheres, a prática comum de sexo entre homem e homem é uma coisa comum. Jesus nunca tocou nesse assunto.
Então, a moral não é a ética dos evangelhos. E Jesus falou para aquela mulher, vai buscar o seu marido. Porque como ele tinha falado com ela, dá-me de beber. E ela falou, como eu, sendo samaritana, uma mulher, e você, judeu, um homem, pede, dá-me de beber. Então Jesus falou para ela, se você soubesse quem é que te pede de beber, você que me pediria e eu lhe daria água viva. E naquela conversa ali, naquele network ali entre Jesus e aquela mulher, ele entendeu que ele era mais do que ele parecia ser. Ele entendeu que ele seria um homem realmente de Deus, um profeta, um Messias. Então ela falou, olha, eu não tenho marido. E Jesus falou, disseste bem, não tens marido, porque já tiveste 5, e esse que tem agora não é seu. Então, a moral não é a ética dos evangelhos. Se a moral fosse a ética dos evangelhos, você imagina Abraão, que foi considerado o pai da fé, foi considerado santo, um homem que era idolatrado pelos judeus, que eles sentiam orgulho de ter o pedigree abraâmico, ao ponto de lá no capítulo 8, Jesus fala, olha, até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Era um homem idolatrado pela cultura judaica, pelos judeus, por ele ser o pai da fé, por ele ter seguido todas a ordem, né? Tudo aquilo que Deus falou para ele, sai da tua terra, da tua parentela. Ele formou aquela grande família, teve seu filho Isaac, depois de Isaac teve Jacó, e ali foram formadas as 12 tribos, que virou uma grande nação. Então, se a moral fosse a ética dos evangelhos, imagine um homem como Abraão, que mentiu, dizendo que Sara era sua irmã, e quase provocou uma guerra no reino. Imagine um homem que abandonou a sua mulher e o seu filho Ismael no deserto. Imagine um homem que levou seu filho para ser imolado, para ser morto. Imagine um homem que pensou que Sara, na sua idade, não daria mais filho, por causa da promessa de Deus que ele seria uma grande nação, né? E entrou a sua empregada, Agar. Imagine um homem desse, se a moral fosse a ética dos evangelhos. Abraão jamais seria chamado. Agora, imagine Deus procurando alguém perfeito. Ele não ia achar, como hoje não acha. Então, se a moral fosse a ética dos evangelhos, você imagine Simeão e Levi. Levi, que é da tribo dos sacerdotes, daqueles que tomavam conta do templo, aqueles que eram encarregados de toda a liturgia religiosa que elevava a nação de Israel ao patamar de adoradores de Deus. Imagine Simeão e Levi, que praticaram aquela chacina com aquela cidade só porque eles estupraram a sua irmã. Não é isso? Simeão e Levi também não fariam parte desse compêndio de homens de Deus que a Bíblia relata. Então, se a moral, aliás, fosse a ética dos evangelhos, você imagine Judá, que casou com uma mulher chamada Sua, que era filha de um cananeu, está lá no capítulo 38 de Gênesis, e teve 3 filhos, Onã e Selá. E casou-se com Tamar. Ele buscou uma mulher para e Tamar casou-se com mas não teve filhos. E o costume era que o outro irmão, o mais velho, assumisse a mulher para que desse descendência ao seu irmão. E ficou, não, eu não vou dar descendência ao meu irmão. E toda vez que ele se deitava com Tamar,
ele não deixava se ejacular dentro de Tamar, só para não dar filho descendente do seu irmão Er. E Deus ali o matou. Então, no costume, seria agora Selá que teria que se casar com Tamar. E ela cobrou isso de Judá e falou: olha, quando Selá for mais velho, tiver já em termos de casar, nós vamos procurar você, né? Guarda a sua viuvez, que nós vamos procurar você e você vai ser esposa dele. E Tamar esperou, foi para sua família e esperou. Só que um dia ela descobriu que Selá já tinha casado e Judá não cumpriu a sua palavra. Então Tamar se vestiu de prostituta e ela pesquisou onde é que Judá ele fazia os seus negócios na cidade perto e se ofereceu para ele e ele entrou a ela e depois que entrou ela pediu uma garantia porque Judá falou: ó, vou te pagar com muitas coisas depois. E ela falou: então deixa-me uma garantia que você realmente vai me dar isso que você está falando que vai me dar. E ele deixou o seu cajado e a sua capa. E quando Judá voltou lá para cumprir, trazer os presentes para ela, não achou. E mais para frente, Tamar concebeu e Judá ficou sabendo, e ali seria a consequência para aquele ato dela de não ter guardado a sua viuvez seria a morte. Só que ela falou: olha, o homem ao qual eu me deitei é o dono desse cajado e dessa capa aqui, que justamente era Judá. E ele ali reconheceu que ele cometeu um erro muito grande de não ter dado seu filho Selá para ela, e por isso ela fez aquilo, né? Mas você vê, Judá foi atrás de uma prostituta. Então, a moral não é a ética dos evangelhos. Se fosse, Judá também não seria um santo de Deus. E muito menos estaria na genealogia de Jesus, porque Jesus é da tribo de Judá. Ele é da tribo de Judá. E nós vemos muitos homens santos de Deus que cometeram coisas terríveis, como Davi, que quando Saul viu ele matando Golias, trouxe Davi para perto de si e viu graça aos olhos de Davi. E um dia ele falou: Davi, se você me trouxer 100 prepúcios de filisteu, eu te darei a minha filha Mical em casamento. E Davi concordou. E Davi foi. Para que se tire um prepúcio de alguém, que já é uma coisa dolorida, uma coisa terrível, né? Ainda mais sem anestesia, teria que matar aquela pessoa. Então Davi já foi já com essa incumbência de matar 100 filisteus e tirar 100 prepúcios. Mas você vê que Davi, ele não cumpriu a sua promessa. Ele dobrou a sua aposta, dobrou a sua promessa. E não foram 100, mas ele matou 200 filisteus e trouxe 200 prepúcios de filisteus. Um homem sanguinário, matador. E nós vamos mais para frente e vemos tantos homens santos de Deus que cometeram tantos atos que, para nós aqui, são imorais. São imorais. A morte era uma coisa comum, uma coisa normal. O banimento de pessoas e de nações era uma coisa normal. E Jesus vem no seu amor
na sua graça, e ele vem quebrando todos esses tabus, manifestando a graça e o amor de Deus. No capítulo 5 de Mateus, há a questão do divórcio, que é uma questão que nos nossos dias hoje, ela é tratada de uma forma como se fosse pior do que a morte. Jesus proibiu o divórcio. Você não pode se divorciar, você tem que viver uma vida miserável com a outra pessoa. Você tem que viver uma vida de tragédia. A pessoa pode te bater, te espancar, mas você tem que viver com ela, porque não pode se divorciar. E Mateus, lá no capítulo 5 e no capítulo 19, quando ali o Jesus é interrogado e ele é perguntado acerca não do divórcio, mas do repúdio. É lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer coisa? Vê que não é divórcio. Repúdio. Porque os homens estavam acostumados a repudiar as suas mulheres por qualquer coisa. Trocavam de mulher igual trocavam de roupa. E no momento em que uma mulher era repudiada, ela perdia todo o direito de esposa. Ela era jogada na lama, na rua. Teria que virar prostituta ou mendiga se ela não tivesse uma outra fonte de sustento, se não tivesse um outro filho, um irmão, alguém que cuidasse dela, ela estava condenada. Porque nenhum outro homem queria se juntar a uma mulher repudiada, porque ele se tornava adúltero, a não ser que ele pagasse o dote ao outro. Se ele fosse lá e comprasse a mulher do outro que a repudiou. Então, lá no capítulo 5, Jesus falou, olha, se você repudiar a sua mulher, dele também carta de divórcio. Jesus nem falou na questão mais do divórcio. Nem falou que aquilo já era uma coisa da lei, que Moisés tinha promulgado aquilo, porque o próprio Moisés que promulgou teve outra mulher também. Então, vocês imaginem se a moral ela fosse parte dos evangelhos, do evangelho. Se ele fosse a ética dos evangelhos. Evangelho não é moral, é ético. Ético. E por isso nós vemos hoje essas aberrações. Qualquer coisa a pessoa é jogada fora, ela é olhada com outros olhos, ela não é acolhida. Por causa de uma questão moral que Jesus não estava nem aí na época. Se você lê os 4 evangelhos, você vai ver que não era a pauta de Jesus a questão da moralidade, mas da ética, do amor, do acolhimento. Ele curava no sábado e era repreendido. Aquilo era um escândalo para os judeus, como hoje é um escândalo alguém que se divorcia porque o seu casamento já acabou. Ninguém se divorcia porque existe divórcio. As pessoas se divorciam porque o casamento já acabou. Porque a vida miserável que eles vivem, e muitas vezes teatral, porque na sua casa é um inferno e na igreja parece 2 anjinhos se tratando como se fossem 2 apaixonados. Não é isso? Então, quando a moral ela é colocada na frente da ética, o evangelho está anulado. É como se você botasse a lei na frente da graça. A lei que caducou, a lei que não é, que depois de Cristo, depois da cruz, ela foi obsoleta. Porque a graça, o amor, a comunhão, a manifestação de Deus na vida do homem, ela se tornou um elo de ligação entre o homem e homem.
Porque a crucificação, ela foi aquele ato que aconteceu há 2000 anos atrás. Mas a cruz foi antes de tudo. A cruz foi antes de tudo. Foi lá antes da fundação do mundo. Jesus morreu antes da fundação do mundo. Melquisedeque é a prova disso. Abraão era o pai da fé. Mas quando ele derrotou aquela cidade que ele foi levar os despojos, que ele arrecadou os despojos de guerra, ele foi levar o dízimo para Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Era sacerdote do Deus Altíssimo. Ué, mas Abraão não foi o pai da fé? Mas Deus já atuava. E sempre atuou desde a fundação do mundo. Deus não é exclusivamente dos judeus. Ele não começou depois de Moisés, do Gênesis, não. Deus já atuava, sempre atuou no universo. Tudo é graça. Tudo é graça. O vento, o ar que nós respiramos, o sol, tudo é a graça de Deus. Porque a cruz foi antes de tudo. Antes de tudo, foi a cruz de Cristo. O ato da crucificação foi apenas para nós termos uma visão daquilo que já era. Já era. A graça já tinha se manifestado. Mas precisou que, como Tomé, se eu não ver, eu não creio. Porque todas as Escrituras, ela fala do Cordeiro que iria vir, que ia tirar o pecado do mundo. Então teve que ter o ato de Jesus. Jesus teve que vir e cumprir toda essa palavra, essa profecia. Mas a cruz já era antes de tudo. Cristo já tinha morrido lá atrás. Eu fico imaginando assim, né, os anjos em volta de Jesus e perguntando: que marcas são essas aí? A sua mão? Que furos são esses? Que furo é esse aí do lado? Ah, isso aqui é a salvação. Mas salvação de quê? Salvação de quê? Não é? Então, que Deus possa te abençoar e que você possa ter entendido que a moral não é a ética dos evangelhos. E abrir o seu coração, abra o teu coração, descanse em Deus, e não deixa que essa culpa, que era a culpa que os donos daquela casa do casamento, do primeiro milagre de Jesus, tinham, porque tinham 6 talhas para as purificações, significando que era muita culpa que eles sentiam, né? Desde lá do Jardim do Éden, quando Adão pecou, e ele descobriu que estava nu. Mas quem é que falou para ele que estava nu? Não, Adão, não tem ninguém aqui. Quem é que te falou que estava nu? Então, quando o homem ele sente medo, culpa, ele procura se esconder. É isso? Isso aí é uma coisa moral do homem. Mas Deus não está nem aí para isso. Deus não está nem aí para isso. Então, aí Adão, o que Adão fez? Folhas de figueira para se cobrir, uma coisa que iria, né, acabar daqui a pouco, ele ia ter que fazer outra. Então Deus foi lá e matou um animal inocente e na sua pele cobriu Adão, né? E foi um ato de Deus. Como foi um ato de Deus também a crucificação, a cruz que veio antes da fundação do mundo. Então que Deus nos abençoe e que você descanse em Deus, descanse nessa mensagem, nessa palavra que libertou a minha vida, que me tornou um homem livre, sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Eu não sou livre porque eu faço parte de uma confraria de religiosos, não. Sou livre porque a cruz que veio antes de tudo me libertou, o Evangelho me libertou, Jesus me libertou. Seja liberto também. Se é que você ainda sente culpa, se é que você ainda coloca essas questões morais
como um empecilho, como uma muralha. Tire isso e descanse. Porque quando você está com essa culpa, você não tem paz. Jogue isso fora. Não importa o que você fez. O que você está fazendo agora, lembre-se que a cruz veio antes de tudo para perdoar o seu pecado, o seu erro, a sua culpa, ou aquilo que você acha que é culpa diante de Deus. Porque tem coisas que a gente comete que é com a tua esposa, pede perdão a ela. Se isso não for te causar um problema maior, né? Se for causar, deixa para lá. Não apunhale a tua esposa ou o teu esposo com uma coisa que ele nem sabe. É igual uma vez eu estava numa reunião de irmãos e naquela reunião tinha uns 30 irmãos e olha, agora nós vamos aqui fazer um ato de perdão, né? Você, irmão, que tem algum problema com alguém, agora é hora da reconciliação. E eu falei, meu Deus, tudo questãozinha boba, coisa. E eu já virei e falei, olha, eu posso ser o primeiro? Olha, se alguém tem alguma coisa contra mim, gente, eu não sei de nada, então nem me fale. Já está perdoado. Já está perdoado, porque senão a gente vai ficar aqui 3 dias, se for botando essas questões que não tem nada a ver com o evangelho, então já está perdoado, já está, nem precisa mencionar o meu nome. Lá na cruz, antes de tudo, isso já foi perdoado, então nem me fale o que é. Então ali, irmão, acabou a reunião, acabou o problema. Acabou o problema, que ia ficar um negócio chato, a coisa enjoada. Igual fazem na ceia. Mistificam a ceia do Senhor, né? Com tantas coisas, gente, é um ato de comunhão, onde estão todos reunidos ali para comer e repartir o pão. Significa que todos têm a mesma opinião, gozam de uma mesma paz, uma mesma fé, o mesmo amor. É isso? Então, examine-se o homem assim mesmo e coma, e faça parte daquilo. É apenas isso que Paulo está me ensinando lá em Coríntios. A partir do versículo 23, que a questão é que os coríntios, que era um povo muito rico, muito avançado, eles iam para as suas reuniões, né, levavam suas bastante comida e vinho e tal, e ali se fartavam, se entupiam de comida, bebiam, ficavam embriagados e não esperavam os seus empregados, aqueles que professavam a mesma fé, né, eram excluídos. Quando eles chegavam não tinha nem nada para comer. É isso que o Paulo estava falando, gente, vocês estão crucificando Jesus, porque vocês não estão cumprindo o que o Evangelho, que é amor, que é acolhimento, ele determina para nós. Você está excluindo as pessoas, então você está crucificando Jesus, você está sendo culpado do corpo e do sangue. Como é que você está reunido aqui e você não espera os outros? Você come, se embriaga e tal, e você deixa os outros excluídos. É só essa questão. A ceia é só isso. Só esse problema. Mas as pessoas fazem uma mistificação da ceia, porque e coisa e tal, e aquela coisa mística, e aquele negócio, aquela reunião que no final, né, fica aquela coisa, sempre a mesma coisa, chata. E ninguém tem paz. As pessoas às vezes saem mais perturbadas de uma reunião, né, de ceia das igrejas, que é uma coisa, é um ritual constante, né? Porque a ceia, o que é a ceia? É a reunião de pessoas em volta de uma mesa com o mesmo propósito. É isso a ceia. Então, o vídeo já está longo e que Deus possa te abençoar. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curte, compartilha, para que outras pessoas também que precisem ouvir essa mensagem também possam. Que Deus abençoe a todos.